Oi, gente. Essa é a primeira aula, né, da sequência de atividade 1, da unidade 3, do volume 3 da apostila, e é a aula que vai falar sobre multiplicação e fatoração de polinômios, tá? Opa, às vezes eu me enrosco aqui. Os objetivos dessa aula é utilizar as propriedades da multiplicação para fatorar polinômios, compreender o significado de produtos notáveis e determinar o quadrado da soma e da diferença de dois termos. Apresentação. Caro estudante, para fatorar polinômios são utilizadas algumas estratégias de cálculos que em algum momento você talvez já tenha estudado, lá para o nono, oitavo ano, tá? Elas são chamadas de casos de fatoração, a quais são baseadas nas propriedades da multiplicação. A seguir, vocês aprofundarão seus conhecimentos sobre fatoração de polinômio utilizando estratégias do fator em comum em evidência, do agrupamento, do trinômio do quadrado perfeito, da diferença de dois quadrados, da diferença de dois quadrados, da diferença de dois cubos ou da soma de dois cubos. Para o desenvolvimento das atividades, será necessário relembrar os significados dos objetivos descritos acima. Sendo assim, fique atento aos comentários e possíveis complementos que o professor fará no decorrer das aulas para superar suas dúvidas. Vamos lá. O exercício 1. Observe a figura. Ó. Nessa figura, gente, eu tenho um retângulo, tá? Aqui mede 7 e aqui mede x mais y. Qual é a expressão algébrica que representa a área total do retângulo? Lembrando que, ó, aqui mede x mais y e aqui mede 7. E a área do retângulo é lado vezes lado, tá? O lado 7 vezes esse daqui. Vocês vão representar isso como uma expressão algébrica, tá bom? A área é igual, e aí você representa essa multiplicação. Qual é a forma fatorada dessa expressão? Bom, suponhamos, né, que a expressão seja 5 vezes 2x, vou colocar aqui, ó, mais y. Essa daqui já é a forma fatorada. A forma que não é fatorada é se eu pegasse e multiplicasse o 5 por 2 e o 5 por y, tá? Ficaria 10x mais 5y, né? Se eu desenvolvesse o produto, né? Essa daqui não é. Essa daqui é a fatorada e essa daqui seria a forma sem ser fatorada. Indique uma expressão algébrica fatorada que represente o perímetro do hexágono da figura a seguir. Gente, perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, se eu somar aqui, ó, eu tenho quantos y? 1, 2, 3, 4 y. E eu tenho 1, 2x. Como eu posso fatorar isso? O termo em comum que eu tenho entre 4 e 2 é que eles são múltiplos de 2. Eu posso colocar o 2 aqui e dentro do parênteses colocar os valores 4y dividido por 2 e 2x dividido por 2, tá? A seguir, na 3, a figura a seguir é composta por 4 retângulos, tá? Tem esse retângulo que mede, ó, B vezes C, esse que mede B vezes D, né, a área, esse é A vezes C e esse é A vezes D, tá? Qual a expressão algébrica que representa a área total dos 4 retângulos? Apresente também sua forma fatorada. Bom, a gente pode somar isso daqui, né? Ou, né? Ó, esse lado representa o quê? A mais B e esse C mais D. Representar dentro do parente A mais B, multiplicando por C mais D, já é a forma fatorada. 4. Nos polinômios a seguir, coloque o fator comum em evidência. Então, aqui, qual que é o fator comum? É o x, então, vocês vão colocar o x em evidência, tá? Aí, você tira o x daqui e coloca o resultado dentro do parêntese. Aqui, 8x ao quadrado mais 4x ao cubo, o fator em evidência é o 4x ao quadrado. Então, se eu dividir 8x ao quadrado por 4x ao quadrado, você vai dividir 8 por 4,
coloco aqui x ao quadrado por x ao quadrado, né? Nesse caso, vai sumir o x, então só vai ficar o número, tá? Mais 4 dividido por 4, vocês vão colocar aqui. Aqui, x ao cubo dividido por x ao quadrado, vocês vão manter o x e subtrair os expoentes, ó, 3 menos 2, tá? E vai colocar o expoente aqui no x. 5. Em alguns casos, a fatoração por agrupamento é uma dupla fatoração por fator comum. Nos itens A, a seguir, fatore os polinômios utilizando a estratégia de fatoração por agrupamento, tá? Então, como vocês podem fazer, ó? Aqui, ó, eu posso, aqui xc mais xw, x pode colocar em evidência, certo? Vou fazer essa daqui, vocês vão fazer a 2. Colocando o x em evidência, eu tenho z mais w dentro do parênteses. Aí, eu continuo aqui, ó, mais... Aqui, yz mais yw, posso colocar o y em evidência, ó, z mais w. Também, tá vendo que o z mais w é um fator comum entre x e y? Posso colocar ele em evidência. Peraí. E aí, ficaria o quê? Colocaria dentro do parênteses. Se eu tiro o z mais w aqui, eu sobra o x, mas se eu tiro o z mais w aqui, sobra o y. Então, isso aqui é uma fatoração por agrupamento. Vocês vão fazer a mesma coisa na 2. O trinômio é um polinômio que possui 3 termos não semelhantes. A seguir, utilize a estratégia do trinômio quadrado perfeito e fatore os polinômios. Gente, o que é isso? Lembra do produto notável? Se eu tenho aqui, ó, 2 polinômios, 2 monômios ao quadrado, a soma deles, eu posso desenvolver da seguinte forma. O primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, aqui era a soma, né, de 2 monômios ao quadrado. Para mim descobrir quais são, é só eu tirar a raiz quadrada de p ao quadrado mais a raiz quadrada de q ao quadrado, tá? Aqui, ó, vou colocar aqui para vocês verem. Se eu tirar a raiz quadrada de p ao quadrado, eu só tiro 2. Fica p e a raiz quadrada de q ao quadrado, só tiro o q, o 2 e fica o q. E aí, eu tenho p mais q ao quadrado. Então, vocês vão fazer a mesma coisa aqui no item 2, tá? Tirar a raiz quadrada de y mais a raiz quadrada de 9. Utilizando a estratégia da diferença de 2 quadrados, fatore os polinômios a seguir. O produto da soma pela diferença também tem uma regra de produto notável, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Se eu tenho 2 monômios que estão somando, multiplicando pela diferença deles, eu posso pegar o primeiro e elevar ao quadrado, subtrair o segundo elevado ao quadrado. Então, vocês vão descobrir qual que é o monômio aqui, ó, a multiplicação da soma de 2 monômios pela diferença deles. Se eu tirar a raiz quadrada de m ao quadrado, sobra m, mais, e a raiz quadrada de n ao quadrado é n. Então, aqui vai ficar m mais n, e aqui fica m menos n, tá? Aí, vocês vão fazer a mesma coisa no 9x ao quadrado. A raiz quadrada de 9x, primeiro, mais a raiz quadrada de 4z ao quadrado por segundo, vezes a diferença desses dois valores. Utilizando a estratégia... Essa aqui, gente... Peraí... Isso aqui não precisa ser feito, tá? Qualquer expressão algébrica formada pela adição de monômios é denominada de polinômios. Já os produtos notáveis são multiplicações em que os fatores são polinômios. Sendo assim, os itens a seguir são produtos notáveis. Em cada item, por meio das estratégias de fatoração utilizadas nas atividades anteriores, desenvolva o quadrado da soma ou da diferença de 2 termos. Aqui, gente, vocês vão desenvolver o produto notável, tá? Lembrando que quando eu tenho soma, é o quadrado do primeiro, ó,
Vou colocar aqui a forma genérica, ó. Soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Diferença é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Ó, vou fazer isso aqui pra vocês verem, ó. U ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, então 2 vezes u vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ó. Vai ficar u ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4u, mais 2 ao quadrado, 4. Da diferença, eu vou fazer esse daqui, ó. Quadrado do primeiro, então, vai ficar 3p ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4q, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado é 9, p ao quadrado é p ao quadrado, menos 2 vezes 3 são 6, que vezes 4 são 24pq, mais o quadrado de 4 é 16 e de q ao quadrado, tá? Então, façam a B e façam a D. 10. Helena é artesã, tem um galpão onde trabalha e armazena os seus artesanatos, né? Helena pretende ampliar o seu galpão triplicando as dimensões do atual, que possui medida dos lados igual a 4 metros. Então, aqui é o galpão e aqui é a área triplicada. A figura a seguir ilustra o formato do novo galpão de Helena. De acordo com os dados do problema em questão, determine a expressão algébrica que representa a área desse galpão. É só vocês desenvolver esse produto aqui, ó. X mais 4 ao quadrado, tá? Aí vocês vão desenvolver esse produto notável. E é isso, gente. Até a próxima aula.